Horas e 13 minutos desse dia 24 de junho de 2025. Antes de cumprimentar cada um dos vereadores, eu gostaria de fazer menção ao vereador João Paulo, autor de um requerimento para que eu pudesse, aqui, através da Casa do Povo de Russas, Câmara Municipal de Russas, fazer uma explanação dos serviços prestados a esse município durante o período da minha vida pública, enquanto deputado estadual e também federal. Senhor presidente Marcos Estácio, obrigado pelo acolhimento. Senhor vereador Paulo Santiago, obrigado pela nossa parceria política, pela nossa amizade, pelo respeito mútuo, não somente nas decisões políticas, mas também na nossa convivência pessoal. Vereador Justo Alexandre, obrigado por ter votado a favor do requerimento do vereador, como também vereador Paulo Santiago. Vereador Amarílio, muitíssimo obrigado, meus cumprimentos a você. Vereador Jorginho, vereador Alexandre Matoso, vereador Railúcio, filho do nosso amigo, trabalhador, ex-vereador Raimundo Quincó, vereador Zé de Fátima, que representa o primeiro distrito mais populoso do município de Russas, distrito de Flores, vereador Conconha, vereador Mazim Ribeiro, vereadora Natália, vereador Alisson do Camarão, vereador Tó, que eu confesso eu não conhecia o vereador Tó, e também o vereador Alexandre Matoso. O Ian, filho do ex-vereador Maurício Martins, eu já conhecia, e o João Paulo também já conhecia da nossa região. Então, senhores vereadores, meu muito obrigado, muito agradecido estou, para que ao povo de Russas e região do Vale Jaguaribe, através da imprensa que cobre semanalmente os trabalhos desta casa, levo aqui os meus cumprimentos a toda a imprensa, radialista e condutor, administrador da Rádio Progresso de Russas, Luiz Lopes, Júnior Gonçalves, da Rádio Liderança, demais membros da imprensa que estão semanalmente a cobrir os trabalhos dessa casa. Quero levar também meus cumprimentos aos servidores desta casa, aos amigos que estão na plateia, que geralmente costumam e gostam de acompanhar os serviços legislativos. Senhor presidente, acredito já ter gasto aí 4 minutos em cumprimentos. Acredito que 10 minutos não serão suficientes para que eu possa fazer uma prestação de contas ou um esclarecimento ao povo de Russas, muito embora eu confesso que as emissoras de rádio, sempre que eu sou convidado a conceder entrevistas, a gente sempre cita, mas nem todos os russanos, nem todos
os demais conterrâneos da região jaguaribana têm acesso diariamente às emissoras de rádio. Então, eu tenho aqui uma relação de serviços prestados ao município de Russas, enquanto estava deputado federal, que importa em R$24.463.833. É uma lista muito extensa. Se permitido for eu exceder os 10 minutos, eu gostaria de fazer essa explanação, dizendo, detalhe por detalhe, qual emenda, para onde ela foi, de que maneira foi utilizada. Então, vamos lá. Eu destinei uma emenda para custeio da unidade de saúde e incremento no piso de média e alta complexidade, que é o MAC. O órgão executor dessa emenda foi a Casa de Saúde de Russas, uma emenda que foi empenhada no dia 31/12/2015 com um valor de R$500 mil. Emenda individual extra-estado. Essa emenda foi para a perenização do Riacho Araibu. O órgão executor seria a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado. Por que essa obra não foi realizada? Eu lembro que no primeiro ano que os deputados assumem, deputados federais, eles têm direito a emendas que são restos, são remanescentes da legislatura anterior. Aquele cheirinho de emenda para que o deputado já inicie seu mandato mostrando suas ações. Então, eu tinha direito a R$4,5 milhões, onde eu fiz a destinação para o município de Russas, através do governo do estado do Ceará, aproveitando parte de um projeto do ex-deputado Gilberto Rodrigues. Ele havia me apresentado esse projeto em 2013, quando eu estive aqui no município de Russas, na companhia do governador Cid Gomes, e eu achei bastante interessante. Quando eu, olhando o projeto, R$1.200.000, eu digo, de fato, dá para fazer do jeito que está o projeto do Gilberto, mas eu vou destinar R$2,5 milhões. Só que esse recurso nunca chegou a ser utilizado para tal finalidade. O governo do estado recebeu, não levou à frente o projeto e, com isso, o recurso voltou para a União. Infelizmente, foram R$2 milhões, exatamente no meu primeiro ano de... Desculpe, eu não estive com o governador Cid Gomes, foi com o governador Camilo, no meu primeiro ano de mandato. Em seguida, nós tivemos, já no ano de 2017, emendas individuais, através do Ministério das Cidades, para pavimentação no bairro Poço Redondo. Essa pavimentação, ela foi executada lá no governo Weber Araújo, teve o acompanhamento do vereador Paulo Santiago, foi uma demanda feita por ele, e essa obra, acredito que já tenha sido concluída. Foram R$485.776. Em seguida, uma emenda do Ministério da Saúde para custeio da unidade de saúde, incremento no piso de média e alta complexidade, também para a Casa de Saúde de Russas, no valor de R$179 mil. Outra emenda extra-orçamentária para aquisição de uma máquina tipo moto niveladora. Foi um valor de R$975.
recurso extra-orçamentário para 9 ambulâncias tipo A, um valor de R$ 720 mil. Recursos para 7 kits de gabinete odontológico, R$ 175 mil. Recursos para um transporte sanitário, no valor de R$ 190 mil. Recursos para credenciamento da atenção básica, R$ 213 mil. No ano de 19, foi onde a gente conseguiu fazer a alocação de um recurso numa monta maior. Recursos, através do Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos permanentes para atenção especializada de pronto atendimento, R$ 1 milhão, que foi pago lá no dia 14/8/2020, já no governo do atual prefeito. Mais outra do Ministério da Saúde, custeio de unidade de saúde e incremento do piso da atenção básica. Foram gastos R$ 5.320.000, que foi empenhada em junho de 19 e paga no mês de agosto de 2019. Ou seja, no governo anterior ao atual governo. Outra que foi para a aquisição de ambulância tipo A furgonete, R$ 90 mil. Aquisição de equipamentos permanente para atenção especializada e unidade de pronto atendimento, R$ 288 mil. Aquisição de equipamentos permanentes para atenção especializada, R$ 13.940. Aquisição de equipamentos permanentes para atenção especializada, R$ 349 mil. Construção de uma unidade básica de saúde, uma UBS, R$ 663 mil. Construção de mais uma unidade básica, o mesmo valor, R$ 663 mil. Aquisição de equipamentos permanentes para a unidade básica, R$ 614 mil. Ampliação de uma UBS, R$ 311 mil. Construção de passagem molhada sobre o Riacho Araibu com pavimentação em paralelepípedo, R$ 1 milhão. Essa emenda foi através do DENOX. Construção de passagem... Desculpe. Construção de passagem... A pessoa repetiu aqui, desculpe aí, gente. Pavimentação em paralelepípedo na sede do município de Russas, valor de R$ 5.710 mil. Construção da unidade básica de saúde, mais uma que eu já havia citado, duas, são 3, R$ 663 mil. Aquisição de equipamentos para a prefeitura. Uma emenda de uma ex-deputada colega, ficou bastante chateada lá por não ter sido reeleita e não queria mandar nada para o estado dela, para o município. E eu disse, me ajuda que eu, apesar de não ter sido contemplado com o que eu acreditava merecer em Russas, eu quero levar para a minha terra natal. E aí eu consegui, através dessa deputada,
2 milhões de reais. Então, tem aqui 535 mil, tem mais 801 mil para ampliação de UBSs e, enfim, isso me dá um somatório de 24.463 mil. Sabe muito bem o vereador Paulo Santiago que na eleição de 2022, no período de campanha política, eu estava com muita vontade de dar continuidade ao trabalho que eu já vinha fazendo pelo Estado do Ceará. Mas fui impedido por forças que eu não pude, digamos assim, vencê-las. Tive que recuar dessa candidatura e, conversando com o prefeito Sávio, ele havia me pedido para que eu acompanhasse ele, que estaria votando no deputado federal, já no seu primeiro mandato, estava indo para o segundo, Júnior Mano, a quem eu levo o meu respeito, a minha consideração, por ele ter contribuído para que Russas, pelo menos em se tratando de pavimentação, esteja plausível. E eu coloquei para o prefeito Sávio que eu não gostaria de carrear recursos meus no sentido de envolver um grande trabalho para pedir voto para um deputado que já estava sendo apoiado pelo prefeito, o chefe do município. Porque dessa forma eu não apareceria. Quando dissesse o deputado tal foi votado pelo prefeito do município, o prefeito representa todos. E eu não queria, naquela ocasião, estar representado pelo prefeito nessa questão. Em conversa com o vereador Paulo Santiago, eu apresentei o pré-candidato, já candidato à época, Gastão, presidente da FEComércio, onde também as lideranças do município de Fortaleza, que estavam comprometidas com o nosso projeto, eu também fiz a conexão do candidato Gastão com essas lideranças. Lá foi feito um trabalho brilhante, num período de tempo muito curto, e aqui em Russas, em comum acordo com o vereador Paulo Santiago, a gente resolveu apoiar o deputado Gastão. Não foi uma votação esperada, até porque acredito que Russas lembra perfeitamente. Eu havia apresentado o deputado Gastão num sábado, dia 10, ou foi 11 de setembro, faltando aproximadamente 20 dias para as eleições, e eu sofri um acidente no dia seguinte, na estrada que liga a BR Santos Dumont ao meu querido Barracão. E eu fiquei impossibilitado de estar em Russas para realizar esse trabalho, mas o vereador Paulo Santiago e demais componentes de seu grupo político fizeram um trabalho onde nós pedimos de compromisso desse deputado apenas que ele se comprometesse com um percentual de todas as emendas que ele tivesse direito, acreditando eu que seria aproximadamente 20 milhões que o deputado teria por ano, porque na minha época tinha sido só 15 milhões. No último ano foi que eu peguei esses 15 milhões, mais 2 milhões dessa deputada amiga e botei toda aqui dentro de Russas. E mais 1 milhão dessa emenda do Denox, que aqui foi citada, fazendo um total de 18 milhões e meio. Somados ao que eu já havia feito anteriormente, é que dá esses 24 milhões e alguma coisa. Daí o deputado Gastão se comprometeu conosco. E o Paulo Santiago esteve de acordo, esteve no projeto conosco, enquanto o deputado Gastão já carreou aqui para Russas 3 milhões e meio. Eu vou fazer aqui
a leitura do que corresponde esses valores enviados pelo deputado Gastão. Um valor de R$ 1 milhão, Adail, transferência especial. Quero dizer a Vossa Excelência que pode fazer sua explanação. Nosso tempo esgotou, mas como nós só temos um orador no grande expediente, Vossa Excelência fica à vontade para dar todas as explicações necessárias. Muito obrigado, presidente. Bom, então eu tenho aqui enviado pelo próprio deputado, no ano de 2024, uma emenda individual de número 44.130.003 do Ministério da Fazenda, uma transferência especial para a conta da Prefeitura, R$ 1 milhão. Uma outra, também em 24, uma outra emenda individual para custeio, R$ 800 mil. Uma outra que é da Codevasp, no valor de R$ 1,5 milhão, que, segundo ele, corresponde ao calçamento, uma primeira etapa, que foi realizado na Avenida Coronel Araújo Lima. E, por último, a emenda de comissão, no valor de R$ 179 mil. Inclusive, ele me disse que o recurso para a segunda parte da Avenida Coronel Araújo Lima estará chegando muito em breve. Então, são recursos trazidos por um deputado que se comprometeu com o município de Russas através de mim e do vereador Paulo Santiago. São 3,5 milhões, com quase 25 milhões só de emendas minhas, isso corresponde a 28,5 milhões, né? E aí o prefeito pediu, Adail, vote pelo menos no nosso estadual. E eu não fiz questão. Você sabe por quê? Porque eu acreditei que o trabalho que estava sendo desenvolvido pelo prefeito, com apenas 2 anos de gestão, era um trabalho plausível, que estava sendo reconhecido pelo povo. Mas eu, sabendo que já conhecia o deputado que ele pediu o apoio, que ele me pediu para apoiá-lo, eu não estava me sentindo confortável. E posso dizer para vocês, esse deputado escapou de ser eleito, não é deixou, ele escapou, segundo contas matemáticas, por uma diferença de 1.000 e pouquinhos votos. Os votos que eu pedi aos conterrâneos, juntamente com o vereador Paulo Santiago, para o deputado Gastão, eu pedi casado para o deputado que o prefeito me pediu. Ele ficou muito feliz quando eu disse que ia apoiá-lo. Mas no dia seguinte às eleições, dias seguintes, uma ligação minha nunca atendeu. E quando atendeu, foi desaforado, dizendo que recebia 1.500 ligações por dia. Então, eu externo aqui o meu repúdio a pessoas que se conduzem dessa natureza. Eu comecei a prestar serviços para Russas. Certamente ele não está aqui. Através do subtenente Edson, a quem levo o meu apreço, meu abraço, meu reconhecimento de homem sério, honesto. Pegou no meu braço e me levou a 105 comunidades do município de Russas. Logo em 2004, 2005, em 2006, eu, candidato a deputado estadual, que a falta de honradez, de compromisso de políticos, por 2.500 votos eu não me tornei deputado. Mas, para ter sido a primeira vez, foram 29.724 votos,
com mais 2.500 votos eu tinha me tornado deputado. Não foi possível, mas em 2008, em conversa com o então governador Cid Gomes, eu assumi um período de 4 meses como deputado. Mas assumi pedindo que eu só queria assumir se fosse para trabalhar. Como Russas é meu município, é o município que me projetou para essa vida política, eu priorizei. O que é que o Estado tinha naquela ocasião que poderia disponibilizar o município de Russas? Uma licitação que tinha acabado de ser concluída, que disponibilizaria 160 dessalinizadores para o estado do Ceará. E eu fui lá e arranquei 40 para Russas, dos 160 para o estado, achando que isso só não era suficiente, porque as comunidades mais carentes tinham poço obstruído, tinha poço que tinha acabado a sua vazão, onde tinha necessidade de mais uma perfuração. E assim nós levamos água para 40 comunidades no município de Russas, logo em 2008. Aí vem em 2010, uma parceria com o deputado Marcelo Teixeira, eu consegui calçamento para o Jardim de São José, a primeira pedra de calçamento posta na localidade de Jardim de São José, por volta de 2011, no governo do senhor Raimundo Cordeiro. Teve a Praça do Ipiranga, no bairro do Ipiranga, teve a Praça Cipião, Maia Cipião, teve a entrada da CE para o Mutirão, teve calçamentos em Flores, na Travessa Maria Gomes, que é a travessa do Mercado Municipal de Flores. Enfim, o que eu estou me lembrando aqui, sem que eu tenha feito essa junção com o poder que eu tive enquanto estava deputado federal, o poder de servir ao povo. E aí, eu me vejo. Russas, quando eu comecei a servir, o prefeito era Raimundinho. Em seguida, veio o Weber. E, em seguida, o atual prefeito, que já está no seu segundo mandato. Mas nunca sentei com nenhum e pedi. Eu só ponho emenda para Russas se você disser que eu vou ser seu parceiro político. Eu só ponho emenda para Russas se você der o retorno dessa emenda. O que é o retorno? Eu acho que todos aqui conhecem que um número bem acentuado de deputados, ele só carrega recurso para um município quando ele fala com o prefeito e fica garantido a ele um retorno. E eu, com essa mulhercazinha fina aqui, eu dou para qualquer um pegar e dizer que em algum momento eu fiz isso. Foram quase 6 milhões para Morada Nova, enquanto estava deputado federal. Foi 1.380.000 para o prefeito, para o município de Limoeiro do Norte. Nessas 10 ambulâncias que eu coloquei para Russas, eu tinha recebido do Ministério da Saúde 36, as outras 26 eu distribuí em municípios do Vale do Jaguaribe. Município de Icó, eu servi com mais de 5 milhões. Eu fiz muita coisa errada, porque eu pedia aos prefeitos a quem eu destinava as emendas. O que eu quero, prefeito, é um compromisso para que o senhor, enquanto chefe do município, líder político principal, me apresentar pelo menos 2, 3 vereadores, lideranças que possam me representar nesse município e contar a história do que eu estou fazendo pelo município. Eu acho que é justo assim fazer.
O deputado que eu apoiei aqui em Russas, eu pedi para ele, eu quero que o senhor continue disponibilizando recursos para pavimentar toda Russas, já que se falava tanto, inverno, pé na lama, verão, poeira dentro de casa. Então, isso, Russas, hoje é absolutamente visível que essa história mudou muito. Parabéns ao prefeito Sávio. Mas se vocês observarem na minha leitura o tanto de recurso que veio para a saúde, e ninguém fala que foi o Adail que passou tantos anos dando a condição de fazer a sua medicação, fazer o seu curativo, pagar seus profissionais. Por isso que uma grande parte dos políticos tem medo de destinar recursos para a saúde. Fica doente para tu ver. Fica doente. E não tem um plano de saúde, não tenha dinheiro para comprar um remédio, que aí tu vai saber o valor que tem o político que se preocupa com o bem-estar da pessoa. Você ter sua casa valorizada, porque a rua foi pavimentada, foi alargada, foi arborizada, valoriza sim a sua casa. Mas eu acho que isso é dever do poder público. Como também é dever do poder público promover o bem-estar de todos em todas as áreas. E eu me preocupei e me preocupo muito até hoje. Quando uma pessoa me liga pedindo para ajudar uma outra que está perdido, não sabe o que fazer, precisa de uma acomodação hospitalar, eu me ponho no lugar dela. Então, se a gente se puser no lugar das pessoas que estão sofrendo por algo na sua vida, eu acredito que a humanidade seria mais visível. Eu não consigo alcançar a todos, eu não consigo fazer tudo por todos, mas eu dou tudo de mim para poder fazer algo por alguém. E para concluir, eu quero dizer para o vereador Paulo Santiago, eu não fui assertivo em ter aceitado a sugestão do prefeito para votar naquele deputado estadual. Vossa Excelência sabe muito bem que eu pedi para ele. Frisei, além da pavimentação na sede do município, eu gostaria que a pavimentação da estrada que liga o quilômetro 144 da rodovia Santos Dumont, ali 4 quilômetros, 2 quilômetros antes das Pedras, fosse pavimentada. É um percurso de apenas 15 quilômetros, que seria uma primeira etapa, e a segunda etapa ligando o distrito de Boinu até a estrada que liga a BR-116 à Morada Nova. A BR-116 é a mesma BR Santos Dumont. E eu não ter sido atendido, não ter sido recebido, isso foi muito humilhante para mim, o tratamento que eu recebi desse deputado. Mas o outro lado, quando eu me vejo do outro lado, eu me sinto confortável, porque eu sei que ele também enviou recursos para Russas. E aí existe aquela questão política. Ele era o candidato principal do prefeito, então ele não ia tratar com o ex-deputado Adail Carneiro, ele não ia tratar com o ex-vereador, aliás, com o vereador Paulo Santiago, ele vai tratar com o prefeito. Por isso que eu estou admitindo que eu cometi um erro, que eu espero não repetir esse erro. Eu espero que nas próximas eleições eu possa voltar ao povo do estado do Ceará, iniciando por Russas, dizendo que eu estou, de novo, pronto para ir à luta. Só preciso contar
com a sensibilidade do povo, porque a injustiça que foi praticada à minha pessoa, à minha família, o Poder Judiciário corrigiu. A mim foi imputado uma situação que me tirou do convívio da sociedade por 191 dias. E o Poder Judiciário, através do Tribunal da 5ª Região, Tribunal Regional Federal, no município de Recife, estado de Pernambuco, votou e me absolveu por unanimidade desse processo que causou um estrago muito grande. Mas eu estou recuperando, ainda eu estou recuperando. Até pouco tempo eu me sentia muito ruim, mas hoje eu me sinto já curado. São muitos problemas que cada um tem no seu dia a dia, das mais diversas situações que acontecem na vida da gente. Mas eu não recuarei do meu compromisso que eu tenho com o povo do Ceará. Eu não recuarei da missão que Deus me deu. Não recuarei. Não é fácil. A gente está importunando as pessoas, pedindo que vote. Ou até mesmo quem já tem serviço prestado, mostrando que aquele deve ser votado. Não é fácil. Mas eu estou disposto, vereador presidente Marcos Estácio, demais vereadores, esse público ouvinte, estou disposto a continuar essa luta. Eu me sinto muito jovem, muito tranquilo para poder retomar essa grande batalha. Sei que de 15 vereadores, olhando eu aqui, foram poucos os que foram o número de vereadores renovados aqui, porque o Ian ocupa o lugar do pai, o Tó é algo novo, o Alisson é algo novo, e Alexandre, né, eram novo para mim, que eu digo, eram desconhecidos na política. E quando eu cito vocês, vocês sabem o tamanho da luta que o cidadão político tem que fazer para poder mostrar ao vereador, ao eleitor, que você é merecedor do seu voto. É um importuno que a gente causa, de fato, ao eleitor. Mas eu acredito que tem eleitores que dizem assim, eu vou votar nesse, porque esse mostrou que, como político, ele já tinha seus dotes. Eu vou reconhecer o trabalho. E é nessa condição que eu acredito que, uma vez novamente candidato a deputado federal, eu espero ser reconhecido por todos os municípios que foram servidos pelo meu empenho e pelo meu trabalho. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma observação ao plenário desta casa, que, vez por outra, pessoas me convidam a pedir que o vereador Paulo Santiago siga um rumo diferente do que ele está seguindo. E eu tenho dito para essas pessoas, o vereador Paulo Santiago é um amigo, é um, digamos assim, é um correligionário político, mas independente do Adail. Não tem aquela história de que no adágio popular ele está no cabresto aqui comigo, não.
o vereador Paulo Santiago se elegeu pela primeira vez em 2008 e eu estive com ele nessa primeira campanha. E de lá para cá não deixei de estar com ele. Mas as decisões políticas, elas são fruto, são absolutamente oriundas do pensamento, da avaliação e da vontade dele. Como assim também eu sou uma pessoa independente. Agora, politicamente, quando a gente senta para conversar, a gente converge, mas eu não interfiro e nem digo, não faça isso. Quando foi para ele acompanhar, para votar no prefeito atual, lá no primeiro momento, ele perguntou, Adair, o que é que você acha? E eu coloquei para ele, quem tem que achar é você. Se você acredita que você está bem votando nesse candidato, você fique absolutamente à vontade. Eu venho para Russas votar em você, venho pedir voto para você e acredito que você tem maturidade para isso. Então, diferente de eu dizer, não, não faça isso, faça aquilo, não. Fique à vontade. Você tem idade e maturidade para tanto. Então, vereador Paulo Santiago, você goza da minha amizade, goza do meu respeito e digo, amanhã, quando de uma nova eleição, você não estando comigo, não significa dizer que não somos amigos, apenas não somos correligionários. Tá certo? A decisão vai caber sempre a você. Então, vereador Marcos Estácio, presidente desta casa, eu me dirijo a você para fazer o agradecimento por ter cedido esse tempo sem limite, regimentalmente limitado a 10 minutos, mas você me concedeu o tempo que aqui fosse necessário. Agradeço, peço que Deus te abençoe. Tu estás passando por um problema de saúde que já foi muito mais grave. No dia 28 de março, era para eu estar aqui fazendo uso dessa tribuna, e às 4 da manhã eu tive que me deslocar da minha residência para um hospital de otorrinolaringologista, onde algumas pessoas pensavam que eu estava com aquela doença que todo mundo se assusta. Mas não, o meu problema, eu preciso esclarecer isso, o vereador, até porque muita gente tem a curiosidade, mas tem um receio de perguntar. Não é nada daquelas doenças que ainda não tem cura. Apenas eu sou muito viciado em cuscuz, um cuscuzinho com ovos, um suco, um café, e eu estava no excesso. E aí, infelizmente, na madrugada do dia 28, eu senti um sufoco que tive que pular fora da rede e estava me faltando ar. Então, o problema que foi detectado pelo médico dá-se o nome de espasmos da laringe. Nós temos uma musculatura nessa região da garganta que essa musculatura fechou. E no que ela fechou, eu fiquei com a respiração comprometida. E dessa primeira vez, tive mais 3 vezes. Foram 4 vezes e eu concluí meu tratamento dia 20 do corrente mês. Está apenas com 4 dias da conclusão desse tratamento e eu estou vendo que estou bom, porque eu estou há 45 minutos conversando, não senti dificuldade de fazer a emissão da voz, não tive dificuldade, assim, não senti nenhum cansaço, porque quando você está sem respiração, qualquer movimento que você faça, você perde a respiração. Então, vereador, repetindo, quando você esteve num momento bem crítico, alguém da sua família me disse, e prontamente eu liguei para você, disse que estava à disposição para lhe ajudar no que fosse possível. Não somos aliados políticos, mas somos seres humanos. Tá certo? Eu tenho fé em Deus
que aqueles 16 milhões, de 15 a 16 milhões que eu tinha direito por ano, enquanto estava deputado federal, esses 16 foram para quase 100 milhões de reais. Esses deputados federais que traz essas coisinhas para cá, 3 milhões para ali, 4 para acolá, eu considero que é uma migalha, porque eu voltando ao Congresso Nacional como deputado federal, você pode ter certeza que Russas será prioridade. Aliás, continuará sendo prioridade como eu sempre tratei. Agora, naturalmente, eu tenho que conversar com o senhor prefeito, independente de quem seja. Eu gostaria de conversar com os vereadores. Como é que estão as tuas comunidades lá, onde você representa esse povo? O que é que a gente pode se vir? Porque são vocês, vereadores, que carregam o voto. São vocês, vereadores, que estão na labuta diária, ouvindo tudo o que é necessidade das pessoas. E o prefeito do município, independente de ser aliado ou não, de votar com os projetos que não são bons para o município na visão de um ou de outro, naturalmente deve ser respeitado, mas o trato à comunidade jamais deve deixar de ser continuado quando da competência do chefe do executivo. Me alonguei demais e encerro aqui dizendo para os senhores que o Luiz Lopes, juntamente com o Júnior Gonçalves, vem anunciando que eu estaria nessas emissoras de rádio para que eu possa conversar também sobre política, fazer conjecturas e algo que venha como pergunta, que aqui eu não fui, eu acredito que aqui não era uma sabatina, mas quem tiver vontade, quem tiver a necessidade de se dirigir a mim, eu espero que faça isso através da Rádio Progresso e da Rádio Liderança, onde meio-dia começa esse programa, é isso? Onde meio-dia nós estaremos lá. Então, muito obrigado ao Poder Legislativo do município de Russas, na pessoa do senhor vereador Marcos Estácio. Muito obrigado ao povo de Russas. Quem não é visto não é lembrado, tá vendo? Acabou de chegar ali, ó. Então, Bonfim, esse é a pessoa que mais me ajuda a me sentir bem. Eu ia encerrar, senhor presidente, mas eu preciso. É a pessoa que mais me ajuda, porque é quem mais me aperreia para servir ao povo. Então, eu me sinto muito bem em servir as pessoas. E ele da hora, às vezes não espera nem o sol sair, dependendo do problema, como também era a hora para eu já estar dormindo e ele está ao telefone. Sem exagero, Bonfim Carneiro, ele tem uma história de outros sobrenomes, mas eu acho melhor limitar a Bonfim Carneiro, que assim você vai bem. Muito obrigado, gente. Bom dia. Bom dia. Acabamos de ouvir aí as palavras